Hoje eu vou fazer uma retrospectiva, o que deu certo e o que deu errado no mercado de criptomoedas em 2022. O mercado de criptomoedas e todo mundo de blockchain e Web3 tiveram um ano de maneira geral bastante turbulento. Para começar aqui, os preços caíram bastante e muita gente quebrou. O mercado de criptomoedas em capitalização ele tinha chegado ali aproximadamente 3 trilhões de dólares no final do ano passado, porém teve uma queda bem grande, caiu mais de 70% e agora estamos aí aproximadamente 800 bilhões de dólares. O mercado está do mesmo tamanho do final de 2017. Então, obviamente, essa foi a primeira parte ruim, né? O que deu errado, os preços realmente sofreram bastante. Isso se deveu em parte por problemas internos, porque várias empresas quebraram, corretoras quebraram, como FTX, Voyager, e também empresas que estavam usando o DeFi, as finanças descentralizadas, de maneira centralizada para tentar facilitar a adoção de novos usuários, como BlockFi, Celsius, por exemplo, e essas empresas quebraram. Então a parte errada é que a centralização com certeza foi um ponto que não funcionou em criptomoedas. Há alguns casos que foram verdadeiras fraudes, como o caso da FTX, onde o fundador, o Sam Bankman-Fried, já foi até preso, porque ele estava usando os fundos dos clientes para operar, ele não estava mantendo a custódia. E os preços também caíram porque esse ano, de uma maneira geral, mercados variáveis, voláteis, sofreram. A bolsa de valores dos Estados Unidos, empresas de tecnologia sofreram bastante esse ano também, por uma política monetária do Banco Central americano, o Fed, e também basicamente bancos centrais do mundo todo que estão subindo juros, e então a liquidez do mercado, a quantidade de dinheiro disponível diminuiu bastante. Mercados voláteis sentiram bastante. As grandes criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, as duas maiores, caíram mais de 70% nos últimos 12 meses. Do lado negativo também tiveram projetos de blockchain. A blockchain da Terra Luna quebrou por causa da moeda UST, a stablecoin algorítmica. Stablecoin algorítmica, ela tinha um conceito interessante de ela não ser centralizada, não depender de um ente centralizador como as grandes, a Tether, a USDC, por exemplo, a BUSD. Porém, o modelo, o mecanismo para funcionar, o PEG, a paridade 1 a 1 para o dólar, não funcionou. Então, literalmente, perdeu o PEG, perdeu a paridade e o projeto Terra Luna foi ladeira abaixo junto com a stablecoin. Então, o lado negativo aí para o ecossistema Terra Luna. Junto com ele, algumas grandes venture capital tiveram muitos problemas, como a 3AC, a Three Arrows Capital, que era um grande investidor e eles quebraram, gerando aí um prejuízo gigantesco. Eles tinham feito um empréstimo, por exemplo, com a Genesis de 1 bilhão de dólares. A Genesis agora criou um buraco, é o mesmo grupo que faz parte da Grayscale e começou todo esse contágio em criptomoedas, né, envolvendo o FTX. Então teve um problema bem grande, problema, vamos dizer, mais interno do mercado de criptomoedas, onde teve aí uma boa parte do problema, né, uma grande parte, foi a centralização. Então, na minha opinião, o DeFi sai forte de tudo isso, porque apesar do DeFi ter caído bastante também, né, em valor, né, mas hoje, esse ano, todos os mercados basicamente caíram, a maioria dos grandes mercados. Então, o DeFi saiu fortalecido, porque o DeFi é transparente. Não tem como um protocolo de DeFi fazer uma fraude igual a FTX fez, porque a blockchain tudo é transparente. Então, na minha opinião, o DeFi sai fortalecido. No DeFi você não precisa deixar custódia com outros, a custódia é sua. Você interage somente com os contratos inteligentes. Inclusive os grandes protocolos de DeFi, os protocolos de empréstimo como Aave, Compound, corretora descentralizada Uniswap, a Curve, que é uma stable swap, para fazer swap aí entre moedas estáveis, elas continuam funcionando muito bem. Eu particularmente continuo usando, já uso há algum tempo esses projetos. Então a melhor maneira de ver, mas esse projeto está dando certo? Você usa esse projeto?
Então, quando você é usuário, né, coloca a mão na massa no DeFi, fica mais fácil de entender o que está dando certo e o que não está. E eu acredito que o DeFi aí, principalmente esses projetos mais originais, estão indo muito bem. E um que está melhor ainda são os projetos de derivativos no DeFi, porque o mercado de derivativos ele era muito pequenininho ainda. Então, esse ano eles cresceram bastante. A GMX, que é uma corretora de futuros perpétuos, ela fez all-time high recentemente, fez alta histórica. Outros protocolos de derivativos no DeFi também estão super bem, como a GainsTrade, que além de você conseguir entrar alavancado aí no futuro, long short, em criptomoedas, a GainsTrade também permite com Forex, moedas Fiat e também com ações. O protocolo Synthetix também ameaçou uma recuperada aí, tem algumas soluções acontecendo. E esses protocolos, uma coisa que veio chamada a atenção foi o Real Yield, porque eles estão gerando taxas reais. Então basicamente podemos dizer que o Real Yield deu certo. Muitos desses projetos de Real Yield eles estão indo super bem, coletando taxas reais. Então em um ano sem estímulo monetário, quem tem mais rendimento real para entregar tem sido melhor. E falando em rendimento real, o que praticamente acabou ou diminuiu bastante foi o Liquidity Mining, que era aquela emissão de tokens de governança muito forte, que começou ali a se popularizar com o Compound em junho de 2020. Todo mundo praticamente copiou, então tinham aqueles APR, ganhos anuais de 200%, 1000%, tudo isso se mostrou insustentável. Esse ano foi o ano em que quem dependia de Liquidity Mining e não tinha juros reais, o token desvalorizou bastante. O próprio Synthetix acabou, né, o token SNX, sentindo nessa maneira. Tem alguns planos aí para diminuir a emissão dele, porém todos esses tokens inflacionários perderam muito valor. Então o Liquidity Mining, esses ganhos exorbitantes, 100, 200, 300%, eles se mostraram insustentáveis. E isso se expande também para o Play to Earn, os games. Esses games que dependiam de inflação de tokens, eles caíram muito. Axie Infinity caiu mais de 90% no ano. Então esse modelo Play to Earn não tem sido sustentável. Games ainda continuam desenvolvendo, é forte, é um use case que eu acredito bastante. O próprio Vitalik Buterin, fundador do Ethereum, já falou que foi inspirado com games lá no passado, porque você pode ter ali, né, uma espada do jogo, né, no Warcraft, ele tinha um jogo, algum item, um acessório do Warcraft, onde ele não era dono de verdade, foi descontinuado. Os NFTs permitem você ter ali uma espada que realmente é sua ou qualquer item de um jogo. Então eu acredito aí que os jogos vão continuar desenvolvendo. Muitos desses jogos estão indo para blockchains rápidas. O Avalanche tem atraído bastante, como o DeFi Kindles, por exemplo. O DeFi Kindle criou sua própria blockchain dentro do Avalanche e ela tem 3 vezes mais transações do que a mainnet, a rede principal do Ethereum tem. Porque esses jogos dependem de muita tecnologia, muita velocidade. E o Avalanche tem uma arquitetura bem interessante. Qualquer um pode criar a sua blockchain. Então acho que o Avalanche está conseguindo ter alguns casos especiais como os games aí que podem surpreender. Tá muito fácil para qualquer um criar sua própria blockchain, a sua própria subnet no Avalanche. Quem tem ido bem também nesse sentido é o Cosmos. Tem projetos rodando ali no Cosmos. A DYDX de YDX, corretora de futuros, ela vai migrar de um ZK Rollup, né, de uma solução de segunda camada para o Cosmos. Tem também a Thorchain que está crescendo bastante. A Thorchain permite, né, interoperabilidade aí. A Thorchain também está no Cosmos. Então esse conceito de você ter blockchain própria tá fazendo sentido, continua fazendo sentido. Avalanche, Cosmos e também Polkadot, que tem uma estrutura parecida. A Polkadot com as parachains também tem essa arquitetura aí de você ter Layer 1, né? Você fazer uma escalabilidade em Layer 1. Porém, esse ano quem decolou foram as Layer 2 das segunda camadas. A Arbitrum Optimism cresceram muito, principalmente a Arbitrum. Eu mesmo já falei aqui no canal várias vezes da Arbitrum Season, né, onde vários projetos de DeFi, principalmente de derivativos, que estão indo muito bem na Arbitrum. A GMX, por exemplo, a GMX está na Avalanche na Arbitrum, porém a maior liquidez ela está na Arbitrum. Então soluções de segunda camada começaram a funcionar bem na rede Ethereum. Então eu ainda não tinha falado do Ethereum, né? O Ethereum tem aí segunda camada que está ajudando a escalabilidade. Então essa narrativa que o Vitalik Buterin já está falando há bastante tempo de ter segunda camada para escalabilidade começou a funcionar, está ganhando bastante adoção.
E esse ano o Ethereum fez um grande passo, uma grande conquista em setembro agora de 2022, que foi o The Merge. Essa mudança aí da blockchain que usava a prova de trabalho, Proof of Work, com mineradores igual ao Bitcoin, mudou para o Proof of Stake, a prova de participação. Então hoje já não existem mais mineradores no Ethereum. Isso vinha sendo falado desde 2016, era uma mudança muito grande. Até a comparação que fizeram na época é quase como se você fosse trocar, né, trocar a roda de um carro em movimento. Porque eles trocaram, né, todo esse mecanismo aí de validação, aí de proteção de ataque Sybill, né, do prova de trabalho, Proof of Work para o Proof of Stake. E conseguiu isso praticamente sem problema nenhum, rodou perfeitamente. Além disso, o Ethereum está ficando quase deflacionário. Desde que aconteceu o The Merge, o Ethereum praticamente, tudo que ele emite, ele queima de taxa. Ele está praticamente no 0 a 0. Se voltar um ciclo de alta aí esperado nos próximos anos, o Ethereum deve ficar deflacionário. Então, na parte do tokenomics, foi um ano muito positivo para o Ethereum. Melhoras no tokenomics que pode influenciar muito na apreciação do ativo ETH nos próximos anos. Uma narrativa que estava muito forte no ano passado e esse ano não foi tão longe é o metaverso. Então eu acho que o metaverso ainda tem muito potencial, mas ele envolve muitas coisas. Ele não envolve só software, blockchain, ele envolve hardware. Para ter realidade virtual, as pessoas precisam ter aqueles equipamentos, né? Tem que ter algo mais desenvolvido. Eu acho que ainda é algo que deve acontecer aí nos próximos 5, 10 anos, porém esse ano não teve muito desenvolvimento, eu não vi muito desenvolvimento nesse sentido. O próprio Facebook, que mudou o nome da empresa para Meta, abraçando o metaverso, ninguém sabia direito se usar blockchain ou não, eles caíram bastante descrédito, as ações da empresa desvalorizaram bastante. O Facebook demitiu muita gente, agora Meta. Então o metaverso não teve um ano muito bom, apesar que eu acho que ainda é uma tecnologia que pode ter muito sucesso. O que diminuiu um pouco o hype também são os NFTs, que vinham ali com as coleções CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club. Esses NFTs de coleção, eles perderam um pouco o hype, porém ele ajudou a trazer muita gente para o mercado de blockchain criptomoedas. Então eu acho que no geral ele foi positivo, porque tem muitas aplicações para NFT Web3. Quando a gente fala em Web3, a gente está falando em mudar o sistema tradicional de Web2 para Web3. Eu vou dar um exemplo de uma empresa até que eu pessoalmente investi, que começou a rodar faz pouco tempo, é Studo. É uma empresa de curso, é uma empresa, né, que você consegue ter curso online. Só que em vez de você ter um login e uma senha, você tem um NFT. Então olha só que legal, ao invés de você depender de um servidor, de uma empresa controlando seus dados, você compra um NFT e tem acesso ao curso. Então é um uso real aí, eu acredito que muitos outros casos virão de uso real de NFT. E o que é muito interessante também, que eu gosto de analisar, eu gosto muito de ver métricas, é que mesmo em um ano com preços caindo aí mais de 70% no mercado, muitos novos players entrando. O Nubank, na metade desse ano, começou a oferecer criptomoedas, começou a oferecer Bitcoin para os seus clientes e em pouco mais de 1, 2 meses conseguiu 2 milhões de clientes comprando Bitcoin. A BlackRock, que é a maior fundo, maior gestora de ativos do mundo, também anunciou que vai começar a negociar, oferecer para os seus clientes acesso a Bitcoin. Então mesmo em um ano onde tem muitas notícias ruins, né, muito preços caindo, bastante pânico, você vê muitos players entrando. É isso que me dá muita confiança também para o futuro. E quer ver um número que nunca parou de crescer? Eu venho olhando isso desde o bear market lá de 2018. Olha só, além de muitas instituições financeiras e bancos estarem entrando, olha o número de caixa eletrônico do Bitcoin, só aumenta, olha só, mesmo esse ano, a gente pegar, nós estamos aqui, ó, olha só, aqui ó, dezembro de 2021, há um ano atrás, 32 mil, agora 38 mil, não parou, ó, continua subindo. Então vemos aí, mesmo com um ano ruim, né, muita coisa dando errada, tem muita coisa positiva também, muita coisa sendo construída, novos protocolos, muita gente desenvolvendo, porque, como o pessoal diz, não é o bear market, não é o ano de baixa, é o build market, é o ano da construção. E se você quer aprender mais, ver uma análise bem detalhada, saber antes dos projetos,
faça parte da Academia Cripto. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Fazer parte da nossa comunidade, conversar com todos os professores da Escola Cripto. Estão disponíveis ali 24 horas por dia, 7 dias por semana e com encontros semanais analisando todos os projetos de criptomoedas. Até a próxima, pessoal! Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade, segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftyfy, aqui entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.